Olá, boa noite a todos. Estão me escutando? Espero que hoje não tenhamos nenhum problema com a internet, que da aula passada, infelizmente, a conexão caiu e não consegui voltar, mas hoje vamos tentar recuperar, né? Vamos em busca do tempo perdido. Então, só para recapitular, a aula passada nós lemos 7 das 8 cartas, né? Eu tô aqui, vou admitir o pessoal. E hoje a gente vai ler a 8ª carta da nossa correspondência. Deixa eu fechar aqui, compartilhar minha tela. Deixa eu ver aqui, pessoal. Bem. Pronto. Vamos lá, então. Hoje é a nossa última aula, nosso último encontro sobre Uma Suave Rudeza, Cruza o Atlântico, diálogo entre Mário de Andrade e Adolfo Casais Monteiro. Então, essa aqui é a 8ª carta, que era para a gente ter lido a aula passada e não deu tempo, porque caiu a conexão. Reparem na assinatura do Mário, algumas rasuras. Vamos lá. Se trata de um datiloscrito, e quando vocês se lembram que está no espólio 15, documento 300, do espólio do Casais Monteiro na Biblioteca Nacional de Portugal. Então, vamos lá. Carta 8. Rio, 22 de março de 39. Meu caro Casais Monteiro, se lhe escrevo hoje e não espero mesmo nem mais um dia, é porque desejo de vocês, de presença, que não me imaginem de forma alguma magoado com a censura portuguesa. De fato, não imaginei que também para esse lado dos excelentes costumes se dirigisse a atenção dos censuradores daí. Mas cai lá, lembrando que, enquanto estava tendo a ditadura do Salazar em Portugal, além da Segunda Guerra Mundial, aqui no Brasil estávamos em pleno Estado Novo, com Getúlio Vargas. Não tenho por onde censurar e muito menos me zangar com vocês. Isto é que eu quero dizer de principal nesta carta. E não fosse isso, deixaria para lhe escrever em tempo de mais satisfação individual. Mudanças políticas, não sei se já sabe, me obrigaram a deixar o Departamento de Cultura de São Paulo e a vir morar no Rio. Por isso, se as composições musicais de autores portugueses me interessam sempre enormemente, isso agora será apenas para o meu gozo e curiosidade pessoal. Já não tenho mais elementos para fazê-las executar como era o meu desejo. Então, ele estava aquele diálogo, né, com o Casais Monteiro sobre música. Ele pretendia fazer alguns concertos aqui em São Paulo, mas infelizmente quando mudou o governo, ele saiu, foi substituído e se mudou para o Rio de Janeiro. Assim, já não tenho mais elementos para fazê-las executar como era o meu desejo. Aqui no Rio, me arranjei provisoriamente numa universidade precária, a chamada do Distrito Federal, que o próprio governo já fechou com um decreto-lei de janeiro passado e que se continua vivendo até agora, talvez seja porque tem o mesmo instinto de vitalidade do nosso mil-réis. Não vale nada, é uma ficção, mas continua vivendo o mundo.
Estou fazendo os maiores esforços para me fixar em algum empreguinho que renda pouco. Não tenho grandes exigências pessoais e sou solteiro. Renda pouca, mas me deixe numa discreta obscuridade e me permita fazer da vida uma felicidade mais possível. Mas no momento me debato bem tragicamente para viver. Acredite. Então a demissão, né, meio que o pegou de surpresa e agora ele estava com algumas dificuldades financeiras. Todo instante mais disponível que tenho é para escrever artigos que me ajudem a viver e a conservar em equilíbrio, já que não as posso por enquanto saldar. As dívidas. As dívidas feitas com uma mudança bem grande que me pegou desprevenido. Tudo isto, aliás, não deixa de ter seu xiste e me divirto com, porque cheguei nesta bem vivida idade dos 45 anos, sem jamais ter sofrido propriamente isso que chamam por aí de dificuldades financeiras. Estou aprendendo o que isso é. E confesso que às vezes acho muita graça e sempre grande interesse de aprendizado nas acrobacias todas que sou obrigado a fazer para manter sem graves arranhões corpo e alma. Vamos ver o que mais. O pessoal está entrando aqui. Espera mais um pouquinho. Então, vocês viram, né, que ele foi para o Rio de Janeiro, se mudou de São Paulo para o Rio. Já comentei com vocês que tem esse livro que se chama Mário de Andrade, Exílio no Rio, que é exatamente desse período que o Mário passou aí, onde ele foi professor dessa universidade do Distrito Federal, porque na época o Distrito Federal era no Rio de Janeiro, né? Brasília nem existia. E ficava ali perto do Palácio do Cacete. Vocês que são do Rio, não sei se sabem onde fica essa antiga Universidade do Distrito Federal. Palácio do Catete, né? Então, vamos lá. Até agora, apesar de prestigiosos convites ao pecado, não cometi nenhuma falta grave, nem mesmo semi-grave contra o que eu concebo para mim como moralidade do ser. Creio mesmo que, vencidos os primeiros embates e derrotados os primeiros convites, já agora estou escudado de boa experiência para não chegar às estreitezas das avacalhações costumeiras. Mas o que mais me diverte é uma como que desmoralização bastante gratuita e meramente contemplativa que as tais dificuldades financeiras produzem em mim. Recuso, por exemplo, ganhar alguns contos de réis escrevendo um livro sobre doutrina do Estado Novo e o senhor Getúlio Vargas, mas por dentro, numa noite de chopes ao ar livre, escrevo o livro que sai lindo, convincente e industrioso sem que tenha dito nada. O mais gostoso, porém, é imaginar imensos delitos, falcatruas virilíssimas e canalices colossais. Em espírito, já não há crime monstruoso que eu não tivesse praticado. E me sinto esplêndido, de um efeito estético graciosíssimo. Em meio destes verdes de floresta carioca, passear uma alma negra de braço com um corpo alvo. A boniteza é tão convidativa que, imagino, só ela já me ajuda bastante a evitar qualquer tingimento do corpo. Quanto à alma, essa é minha e ninguém não vê. Posso guardá-la na lustrosa e espetacular laca negra em que está. Me desculpem por tudo isto se já não lhes mando alguma colaboração para a presença. Assim que algum vagar me dê espaço, lhes mandarei alguma produção incensurável, até como erros de gramática. Muito seu, Mário de Andrade, ao cuidado de Manuel Bandeira, Rua Moraes e Vale, 57, Rio. Então, aqui vocês estão vendo, lembrem que na carta passada, o Casais Monteiro tinha dito que o trecho de idílio que ele tinha enviado, desde 38, né, que ele enviou, esse julho de 38, se eu não me engano, que não tinha passado pela censura moralizante portuguesa. E aí aqui nessa carta ele está pedindo outro trecho, outra contribuição. No entanto,
No último número de presença, deixa eu ver aqui só mais a Carolina, só ver se tem mais alguém aqui esperando. Aqui, aguardando, pronto. No último número de presença, esse é o último número da revista Presença, ele saiu em fevereiro de 1940. Saiu o trecho do idílio. Trecho do idílio, Balança, Trombeta and Battleship, ou O Descobrimento da Alma. Aí aqui eu vou pedir 3 voluntários para lerem, porque são 3 páginas. Alguém quer ler? Se ninguém quiser. Alguém quer ler? São 3 páginas. Cada um leria uma página. Deixa eu ver. Ninguém tá com vontade de ler o idílio? Deixa eu ver aqui. Então, acompanhe a leitura que eu vou ler para vocês escutarem. É muito importante. Prestem atenção. Foi sem cerimônia, desabotoando o trapo de trombeta nos botões que sobravam, e a menina ficou nua. Ela se encolheu todinha ao contato do ar frio, e Battleship, se rindo, borrifou um pouco de água no corpinho escuro. Fizeram as pazes. Foi uma lavada em regra. Aos poucos, desaparecera de ambos a noção da alegria. Era um trabalho, e a limpeza foi feita com convicção. Só interrompeu a seriedade o fato de chegar Balança, que ficou logo indignada de tudo e chamou Trombeta de sem vergonha. Trombeta não sentiu nada, porque o adjetivo era comum entre elas, embora só no momento parecesse ter sentido. Mas Battleship falou que Balança se aprontasse, que ele a lavaria também. Balança gritou que não, seu isto, uma palavra muito feia. Sentou numa raiz e ficou olhando de soslaio para os dois. Trombeta ia ficando aos poucos outra gente. Saíra debaixo da sujeira quase um anjo claro, anjo brasileiro, é certo, de olhos e cabelos muito escuros, e um corpo copiado da mulataria na esbeltez, mas insexuada como os anjos. A sensação que Trombeta nos dava era a de grave segurança no pudor. Se ficava tão calmo contemplando a menina, como deve ser o sentimento de paz depois de uma guerra cumprida? Não, se ficava tão calmo contemplando a menina, como deve ser o sentimento de paz depois de uma guerra cumprida. Assim, Trombeta vinha saindo do riacho, esguia quase um silvo sim de cobra, eufônica, junto dos 1000 ruidinhos que a natureza estava chorando naquele mato da manhã. Não se destacava nem se impunha. Pé de carrapicho, pé de flor sem nome, bonita feito uma folha que a chuva lavou. Battleship, esse estava feliz, completamente, sentindo as forças matemáticas do arquiteto. Contemplou um bocado a menina, toda entregue em se esconder na roupa nova, mas tinha trabalhado duro a completar. Se voltou, lançando um braço. Agora você, Balança. A menina, enroscada num tronco áspero como ela, estava espiando com desprezo de soslaio sempre. Aquela novidade que saíra da companheira. E tinha o desejo enorme daquelas fazendas que ninguém nunca usara. Mas que transportes a tomavam desde o instante em que enxergara a Trombeta nua e Battleship de cuecas, ambos imensamente nus, se contagiando. E como se analisar? Saber o que sentia? Se o que sentia era um mundo tão novo, onde faltava nome ao mais mínimo afeto? Balança? Balança estava medonha por dentro. Era medo, eram desejos, ciúmes, despeitos, era uma cólera hirsuta. A mão de Battleship resvalou nela apenas. A menina deu de banda com uma delícia de ritmos e desembestaram os dois matinho adentro.
convertendo outra vez a existência num brinquedo marginal. O erro, talvez erro procurado, foi Balança buscar o limpo para correr. No matinho, Battleship não alcançava ninguém. Doíam-lhe os pés desacostumados, se machucava muito, e a tristeza viria logo pousar no corpo do branco algum gênero de lassidão. Mas Balança, alcançando o limite do mato, junto ao riacho, parou olhando para trás. Battleship saiu bem mais para cima, na vereda, 10 passos além. Olhou de cuecas para o mundo e era o mesmo deserto, só o burro ocupado com o seu capim. Arrancou na disparada. Balança hesitou no rumo e estava presa. Então bateu. Battleship foi aguentando, cheio de boas defesas, muito lorde no box, mas chegou a vez de um tapa que machucou. O inglesinho não teve mais contemplação. Com 2 bofetes, Balança parou chorando. Isso é que ele queria, sentiu prazer inesquecível, gosto de prolongar o sofrimento da vencida. Foi ralhando muito com ela em inglês, chamando ela de sem vergonha. Chamando ela de sem vergonha também. E outros nomes feios que escutara mais vezes por aí. E agora Balança nunca mais fugiria dos pulsos que a puxavam para o lugar do banho. Trombeta estava lá, toda de azul, se rindo. Mas foi só quando enxergou Trombeta que Balança compreendeu definitivamente. O banho era impossível mesmo. Se debateu de novo, Battleship também era cabeçudo, e a briga de ambos tomou tais proporções, tanto ódio verdadeiro, que não era fácil mais adivinhar quem venceria. E os gritos de Balança haviam de chamar alguém, pelo menos a velha. Mas o pickpocket sentia um verdadeiro terror por qualquer ruído sem descrição. De repente, empurrou Balança para longe e largou-a. Ela caiu na concha de vereda. Trombeta estava ficando enormemente séria por não compreender. Balança e Battleship arfavam, imóveis, olhando-se com lumes diabólicos no olhar. Houve um momento incompreensível para os três, até que o deslumbramento chegou. Foi que, quando Battleship perguntou furioso por que ela queria se lavar também, ficar linda, Balança vai recomeçando o choro, disse que estava com vergonha de Trombeta, e foi o deslumbramento. Eu viro sua isto, desferiu Trombeta logo, botando a língua para a legítima, sem vergonha, que puseram mal na roda. Balança também botou logo a língua, enquanto Trombeta lhe dava as costas mais que depressa, para não receber um insulto em cheio sobre o olhar. Insulto de botar a língua era dos mais fortes entre elas, mas só quando se enxergava o gesto da outra. Aham, Balança fez, reforçando o insulto com o som, para Trombeta escutar. Tudo mecânico, sem nenhuma convicção. Os três estavam longe, em que mundos não sabiam por demais deslumbrados. Mas Battleship imaginou que tudo era por causa das meninas estarem brigando. E alvitrou que, pois então, Trombeta podia voltar para o rancho, fazer a comida da velha. Trombeta partiu no rompante, mexendo a bundinha com raiva, nada curiosa, mas sofrendo a ingratidão do amigo, meio disfarçando a primeira lágrima realmente feminina dos seus olhos. Deixaram uma encabulação difícil nos dois sozinhos. O que era aquilo? Eles pensaram sem nenhuma resposta do ser. Mas Battleship era menos completo, era homem. Vem agora, Balança, murmurou com mansidão, por não suportar mais tempo no mal-estar. Isto é, a imediatez do mal que estava ali. Então Balança veio e ficou nua. E para os olhos dos insetos, se balouçando sobre as águas, nada eles puseram de mal nessa lavação. Apenas estavam muito sérios e a alegria grátis. E a alegria grátis que nasce de si mesma não dá nada e nada exige.
Essa devia andar por outros seres, noutros riachos, talvez apenas em algum mato sem ninguém. Battleship, primeiro sentado, depois de cócoras na tábua, lavava sempre com vigor. A esponja procurava o corpo imóvel de Balança e se esmigalhava em jorros de água, enquanto aos poucos a sujeira se diluía, listrando o corpo da menina em fios compridos. Os olhos dela fixavam atentos à vereda, temendo que Trombeta viesse. Battleship, imerso no trabalho, falava ralhos meigos de voz grave que Trombeta era muito boazinha, que elas não deviam brigar tanto assim. Havia uma presença vermelha de Trombeta ali, uma presença insuportável. O corpo moreno de Balança emergia da limpeza, parece que mais moreno, um ocre rutilante que as sombras do matinho acentuavam no quase negro, ao mesmo tempo que empalideciam mais o branco violento do torso de Battleship. E tudo pronto, depois de um tempo longo que surpreendeu os dois pela corteza, quando o inglesinho quis levantar para se rever na obra pronta, ele percebeu que erguido havia de mostrar para a menina a indiscrição aguda em que se achava e teve um imenso dó. Agarrou sem brinquedo, Balança pelo corpo e pelas pernas, suspendeu-a no colo e assim pôde se erguer na água. Balança principiou chorando, miúdo, no ombro dele e patinhando na água, depois de lamedo e afinal marchando na terra firme. Battleship carregou a menina até a vereda, onde o vestido azul a esperava para disfarçar a virgindade que eles tinham perdido na água. Dizei, ó periquitos do ar e piabas d'água, onde nos fica a virgindade? Nem Battleship, nem Trombeta, nem Balança tinham abandonado aquela integridade física que deixa os seres tão sem destino e pueris. Quanto a saber, sabiam de tudo. Balança, Trombeta e Battleship já eram sabidíssimos nesses caminhos da vida. Nenhuma hesitação teriam no cumprir o ato do amor. Se diria que a virgindade não depende nem do corpo nem das sabenças do espírito, mas da consciência de um erro grande da natureza, de que somos todos vítimas. Trombeta, Balança, bem que já podiam ter encontrado na várzea algum rapaz destorcido que as derrubasse no chão. Sairiam do sangue zangadíssimas, chamando de sem vergonha, disto e mais daquilo, o rapagão se rindo. Continuariam virginais. E o mesmo com o pickpocket, que olhava uma mulher de alto a baixo, distinguia as boas, comentava doenças, mas jamais não deixara que uma deusa de Londres lhe guardasse os dedos mais que o tempo de um check-hands. O beijo? Porcaria. Pois com o espaço de um banho sério, ganha desde ontem a noção agradável das companheiragens. Agora, aqueles três tinham como antecipação dolorosa de que a amizade havia de ser terrível para eles, devido a ter a diferença de homens e mulheres neste mundo. Não se compreendiam ainda, nem a ternura tivera espaço e experiência para aveludar aqueles três corações fechadinhos. Elas só o que tinham por enquanto era confiança no moço e bater em Battleship o desejo do prestígio e de apadrinhar. Isso apenas. Mas Balança estragara tudo por causa do temperamento mais inventivo. No ímpeto primaveril de curiosidade, inventou a vergonha e sexuou todos. Eles não provinham mais nem do sal das águas, nem do barro de Deus. Provinham daquela vitória dos vivos que faz prevalecer sobre o destino mortal das diferenças o instinto da felicidade. E eles só viram então o destino muito dourado e irregular por detrás de uma dedicação exclusivista. Aí está. Trombeta, lá na panela mexendo,
não escutava mesmo nada os ralhos da velha deslumbrada. Balança no riacho lavada, enxergara sequer no espaço alguma libélula prateando deslumbrada. Battleship, surpreso, ignorava se a limpeza fora total na menina. Se sentiam todos os três jogados num turbilhão de ansiedades, desinfelizes todos três, com uma pressa muito inculta, muito grosseira, agora que estavam tão delicados por dentro, delicadíssimos, só capazes de acarinhar. E um riacho de chuva levou a virgindade dos três. Mário de Andrade. Então, é esse trecho do idílio que foi censurado, que saiu apenas quase 2 anos após o envio, que o Mário tinha mandado. E aqui vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é uma rasura do próprio Mário, ó. Tinha como a antecipação. Ele acrescentou esse A. Isso aqui a gente chama de exemplar de trabalho, quando o autor pega o seu próprio trecho, o seu próprio texto impresso e faz rasuras para uma possível futura edição. Então, aqui ele fez esse acréscimo, né? Aqueles três tinham como antecipação, tinham como a antecipação. Então, nesse texto, Uma História da Presença, por Casais Monteiro vai nos contar. Ora, quando a redação da Presença teve de ser transferida para Lisboa, procurei o diretor da censura, do qual consegui que fosse levantada a proibição do texto de Mário de Andrade. Não consegui, porém, o meu objetivo principal, que era, baseando-me na lei, aliás, decreto, que regia a censura, que a revista deixasse de lhe estar sujeita. Foi assim que o texto de Mário de Andrade pôde sair no último número da revista de 1940. Chama-se Trecho do Idílio, Balança, Trombeta e Battleship, ou O Descobrimento da Alma. Nunca vi qualquer referência à obra de Mário de Andrade deste título, que não figura na lista dos volumes anunciados das obras completas, e seria curioso saber se aquele trecho é tudo quanto dela resta ou se é, de fato, um trecho. Então, esse texto está nesse livro aqui, que é muito bom também. Se vocês quiserem ir atrás, vale muito a pena, que se chama Casais Monteiro, uma antologia, que tem a reunião de textos muito importantes do Casais Monteiro, que foram publicados na imprensa e reunidos pelo Rui Moreira Leite, publicado pela editora da Unesp. Então, aqui, além desses textos, esse que se chama Uma História da Presença, que saiu no suplemento literário do Estado de São Paulo, tem esse outro texto que interessa muito para a gente, que se chama Para um Verdadeiro Intercâmbio Cultural Luso-Brasileiro. E esse outro que se chama O Quarto Colóquio Luso-Brasileiro. Quem tiver interesse, eu posso enviar esses 3 textos, que eles têm tudo a ver com o nosso curso. E lembrando que o Rui Moreira Leite publicou 2 cartas dessas que a gente leu. Ele publicou uma do Mário, de fevereiro de 37, e uma do Casais, de 16 de maio de 38. Por isso que eu falo que a maioria das cartas são inéditas, porque o Rui já tinha publicado uma do Mário e uma do Casais aqui nessa antologia. Ok? Pois vamos. Só ver se tem mais alguém aqui esperando. 16 horas, tá tudo certo. Pois bem, então Casais se pergunta se era só aquele trecho mesmo ou se havia algo mais, né? Então, lá no arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, há esse manuscrito que se chama Balança, Trombeta e Battleship. Vale lembrar que Balança e Trombeta são personagens do Turista Aprendiz. Até acho que a Janaína se interessa pelo Turista Aprendiz, que ela estuda o turismo, né?
Então, a balança e trombeta são a Mag e a Dolu. A Dolu é filha da Tarsila do Amaral e a Mag, a Margarita, é sobrinha da Dona Olívia Guedes Penteado. E Battleship, ninguém sabe, talvez o eu lírico, né? Que seria um encouraçado, um navio de guerra. Então, lá está esse manuscrito e realmente a gente pode constatar que era apenas um trecho. Aqui estamos, é a página 15, né? Então, quem tiver interesse de ler o texto inteiro, mesmo que ele seja interrompido, né, como a professora Celian Conlan Lopes chama, ela fala um texto interrompido, tem esse livro aqui, que é bem fácil de achar na estante virtual e é bem baratinho, não é caro. Quem tiver interesse de ler todo, porque aqui eu li apenas um trecho, que é da página 15. Ah, e olha como é interessante aqui, ó, isso é muito interessante, que é 15 a página, né? Aí vocês estão vendo que ele riscou o título Como Eles Perderam a Virgindade, que lembra que na carta o Casais Monteiro falou assim, isso de perder a virgindade, bem que o José Régio disse que mete medo à censura, né? Então, o que aconteceu? Ele apenas tirou o título, como eles perderam a virgindade, e saiu só com esse subtítulo, né? Saiu só como trecho do Idílio, Balança, Trombeta e Battleship, ou o Descobrimento da Alma. Então, aqui você vê que é outro momento após a publicação da Presença. Porque aqui, além dele dar um novo título, Riacho de Chuva, que é justamente aquela última frase, né, que eu li, que é e um riacho de chuva levou a virgindade dos três. Que eu, particularmente, achei muito mais lírico do que como eles perderam a virgindade. Achei, né, menos óbvio, muito bonito. E aqui ele já está chamando de trecho de romance. Tá vendo? Não mais trecho do idílio. Em Presença, em 40 saiu o trecho de idílio. Então, aqui provavelmente foi posteriormente a essa publicação da Presença, né? E ele já está chamando de romance, ou seja, ia ser algo bem maior, né? Romance, né? Romance não seria. Isso aqui provavelmente seria apenas um dos capítulos do romance. Então, quem quiser ler o que o Mário deixou em vida, né? Porque ele provavelmente não terminou o romance, porque só tem 40 e poucas páginas, mas é uma narrativa assim que dá para você ler desde o começo, e é bem interessante. É o Battleship é um pickpocket, né? Que é esse ladrão que furta carteira, né? Batedor de carteira que a gente chama, né? Que vem da Inglaterra, de Londres, para o Brasil, chega no Rio, encontra essas meninas. É muito interessante, não vou contar não para vocês lerem, é muito bom. Quem tiver interesse, viu? Balança, Trombeta e Battleship. E vocês perceberam a semelhança com os poemas da Negra e poemas da Amiga, né? O lirismo, a sensualidade, o erotismo, os brinquedos e muitas vezes a narrativa lembra um pouco do Macunaíma, quando ele fala brinquedos, sem vergonhices, né? Tem um quê de um narrador parecido. Então, aqui vocês estão vendo que, ó, houve algumas rasuras, ó, ele botou, foi uma lavada, ele substituiu por foi uma limpeza, né? E aqui o trabalho se fez. Aí, nesse livro aqui, ó, que eu mostrei para vocês, a professora Teleancona Lopes fez todo esse cotejo. Por isso eu nem vou fazer aqui com vocês, não. Estou só sinalizando que há rasuras, há substituições, acréscimos, ok? Mas nesse livro aqui, ela pega todas as etapas do texto e faz uma edição genética. Bem interessante, tá? Então, aqui é a página 15, ou seja, ele mandou só um trecho mesmo, né? Aqui a 16, ó. Tá vendo, ó? Battleship de cuecas. Aí, ambos imensamente nus. Isso aqui é um acréscimo. Aqui, ó. Existência num brinquedo marginal. O inglesinho, corpo do... Não sei o que tinha escrito aqui embaixo, não tô conseguindo enxergar agora. Mas eu sei que ele substituiu por inglesinho, né? E aqui o branco. Pra longe largou. Ó, largou-a pra longe. Ó,
Aqui já é aquela tentativa da fala brasileira que a Aline explicou para a gente, ó. Ele substituiu o largou-a para longe por para longe largou-a. Ritmo, questão de ritmo, provavelmente. Página 17. Aqui enxergava o gesto, a lavação, a esponja. Então, aqui no livro, quem tiver interesse, vocês podem ver todas essas rasuras, analisá-las, ok? Então, aqui só para mostrar que foi realmente esse o trecho que ele tinha enviado, né? Ó, tanto que aqui, ó, e assim um riacho de chuva levou a virgindade dos três, Mário de Andrade. Na versão da presença não tem esse assim, acabei de olhar aqui, ó. Aqui tem, e um riacho de chuva levou a virgindade dos três. Eu acho que eu prefiro sem o assim, mas o Mário escolhe. Pronto, então aquilo ali era para a gente ter terminado concluída a aula passada ali, mas não deu tempo, infelizmente, por causa do problema com a conexão, né, que acabou tirando quase 30 minutos da nossa aula. Então, a aula de hoje começaria aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no bate-papo. Ah, sim, hoje é para fazer aquela mesma coisa da presença, por favor. Escrevam presente, né, que eu não vou fazer chamada. Então, a aula começaria aqui hoje, sobre as bibliotecas de escritores. Livros de Adolfo Casais Monteiro na Biblioteca de Mário de Andrade, no IEB-USP, revelam, além da relação de amizade entre o modernista brasileiro e o português, a rica biblioteca do escritor paulista. São 5 as obras de Casais Monteiro nas estantes de Mário de Andrade. Poemas do Tempo Incerto, de 34, A Poesia de Ribeiro Couto, de 35, Sempre Sem Fim, de 36, Inquérito sobre o Romance Contemporâneo, de 40, e Manuel Bandeira, de 43. Os 4 primeiros livros trazem dedicatórias, dentre as quais 2 merecem especial atenção pela dupla natureza de cartas dedicatórias, expressão tomada do professor Dr. Arnaldo Saraiva em seu livro Modernismo Brasileiro e Modernismo Português, subsídios para o seu estudo e para a história das suas relações. Ao assumirem o papel de carta na folha de rosto dos livros oferecidos, essas cartas dedicatórias antecipam o diálogo travado entre os 2 poetas na correspondência propriamente dita. Lembrem, tá aqui. O diálogo entre Mário de Andrade e Adolfo Casais Monteiro iniciou pelo menos 3 anos antes do que estabelece o conjunto de 8 cartas esparsas e a maioria inédita, escritas entre 12 de fevereiro de 37 e 22 de março de 39, guardadas no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo e na Biblioteca Nacional de Portugal. O conhecimento mútuo anterior a 12 de fevereiro de 37 evidencia-se também pela dedicatória a Mário de Andrade, Manuel Bandeira e Tasso da Silveira, impressa no livro de 36, Sempre Sem Fim, que foi o livro que eu mandei aqueles 2 poemas para vocês, né? Para fazer o exercício de análise e interpretação. Então, aqui, estamos na Biblioteca do Mário, lá no IEB, né? O primeiro livro de 34, Poemas do Tempo Incerto. Aí aqui vou explicar para vocês essa etiqueta da Biblioteca do Mário, ele tinha uma organização própria. Esse primeiro quadradinho aqui que tem C, ele quer dizer um cômodo da casa dele na Rua Lopes Chaves. Inclusive, tem um documentário bem interessante sobre a casa do Mário na Rua Lopes Chaves. Se vocês derem um Google, é fácil de encontrar para vocês assistirem, entender melhor até essa classificação. Então, o C é um dos cômodos, que eu não lembro agora, porque tem o hall de entrada, tem o quarto, tem a sala de piano, tem o sótão, onde ficam as revistas. Então, vou só explicar aqui para vocês entenderem qual era a organização dele. C era o cômodo, aí a estante, que aí tinha a estante 1, 2, 3, né? D, a prateleira nessa estante, né?
Prateleira D, A, B, C, D, a prateleira D. Em 99, a posição do livro nessa prateleira. Então, esse livro aqui estava na posição 99 da prateleira D, na estante 1, no cômodo C, ok? Então, aqui o livro de 34, né, das edições Presença, publicado em Coimbra. Lembrem que o Casais Monteiro comentou que depois a Presença se mudou para Lisboa, né? Aí aqui, ó, vamos fazer um exercício para vocês praticarem leitura de autógrafos. Alguém quer tentar ler a letra do Casais Monteiro, que é um garrancho? Se alguém quiser, pode se manifestar. Vou dar algum tempo para tentar. Eu vou ajudar aqui começando. A Mário de Andrade, expoente admirável do novo Brasil libertado, que é oferece, tá? Era uma abreviatura para oferece, Adolfo Casais Monteiro. Aí, isso aqui é a dedicatória. Só ver aqui se tem mais. Ah, o Rafael esperando aqui. Mais gente estava aguardando. Alguém quer tentar ler aqui? Eu ajudo. Esse é um exercício que a minha professora e mestra Teliancona Lopes fazia em sala de aula, para a gente exercitar, né, a leitura, porque ninguém consegue trabalhar com manuscrito sem a paleografia, né? A paleografia que é o estudo da... Mas aí com documentos mais antigos. Aqui é recente, né? Anos 34. Então, a Mário de Andrade, expoente admirável do novo Brasil libertado, oferece a Adolfo Casais Monteiro. Aí, essa folha de rosto é bem interessante, porque primeiro vocês estão vendo aqui a caneta, que é a letra do Casais, né? Então, vamos continuar a ler. O meu querido amigo Ribeiro Couto tem-me conseguido livros de muitos escritores do Brasil de hoje, contudo, nunca seus. Os que li emprestou-mos Pierre Rucard, a quem Mário de Andrade os enviou. Quererá oferecer alguns a um portugueses que aspira a poder falar aos seus compatriotas desse novo Brasil independente de verdade, não só politicamente? Então, essa dedicatória transformou numa carta. Por isso que eu falo que o diálogo começou antes de 37, né? Porque a primeira carta que a gente tem conhecida é de 12 de fevereiro de 37. E esse livro aqui é de 34. Então, aqui ele está pedindo os livros do Mário. Lembra que na primeira carta o Mário vai dizer que está enviando os livros, lembra? Estou enviando os livros para você. Então, o Casais Monteiro, ao enviar esse livro, escreveu essa dedicatória que virou uma carta dedicatória, uma carta que ele acrescentou esse pedido. Então, na verdade, a primeira carta seria do Casais Monteiro e não do Mário. E olha como é interessante, além de dedicatória, carta, aqui, ó, esse lápis é a letra do Mário. Vocês estão vendo que é outra letra, né? Aí aqui o Mário, o que ele fez? Ele anotou o endereço do Casais, Rua Miguel Bombarda, 516, Porto, Portugal, e aqui anotou algumas, o número das páginas 64 e 52, que eram as páginas que ele iria comentar, os poemas, né? Então, além de ser uma carta dedicatória, ainda tem uma nota, que a gente chama de notas marginais, isso quando um autor escreve na obra de outro, comentando, entendeu? Então, o Mário, quando ia fazer crítica, ele fazia isso, ele anotava o número das páginas dos poemas que ele tinha maior interesse em citar na crítica, tá? Então, aqui eu já li, né, para vocês, porque eu tinha transcrito, né? Então, não vou ler de novo, que eu já li, né? Aí, o outro livro, A Poesia de Ribeiro Couto, de Casais Monteiro, edições Presença também. Lembra que ele citou o Ribeiro Couto, que era amigo dele. Inclusive, o mesmo Rui Moreira Leite, que publicou aquela antologia do Casais Monteiro, ele publicou essa correspondência, ó. Correspondência Casais Monteiro e Ribeiro Couto. Muito boa também. Também é pela editora da Unesp.
E tá aqui, ó, o Casais Monteiro vai escrever um livro sobre a poesia de Ribeiro Couto. Eles eram bastante amigos. Então, esse livro é de 35. Aí aqui, Amário de Andrade, com a maior admiração, oferece Adolfo Casais Monteiro, Porto, 17 de julho de 35, antes da primeira carta que o Mário enviou. A primeira carta que o Mário enviou foi 12 de fevereiro de 37, ou seja, o diálogo começou bem antes da correspondência propriamente dita, né? E aqui, de novo, a etiquetinha do Mário, ó, o cômodo C, tá vendo? Tá bem pertinho daquele... O outro era 99, esse é o 102, né? Tá próximo. O mesmo cômodo, na mesma estante, na mesma prateleira, sendo que lá era 99 e aqui é 102. Aqui é o Sempre Sem Fim, né? Que é de 36, cujos poemas Desfloramento e 9 de Vita Breves eu enviei para vocês fazerem esse exercício. Quem quiser me mandar um e-mail comentando, fiquem à vontade, porque infelizmente aqui a gente não vai ter tempo de fazer esse exercício de análise e interpretação dos poemas, mas pretendo fazer em outro curso. Então, aqui, ó, C, mesmo cômodo, outra estante, aí prateleira A, 30. Já tá em outro, porque é de 36, porque tinha isso, a ordem do ano que ele ia comprando, né? Então, aqueles eram de 34, né? O outro 35, esse é de 36. Aí a estante ia lotando. Aí tinha que ir para outra estante. Aí aqui já está na prateleira A da estante 2. Ó, é isso que eu queria falar para vocês. Que ele dedicou esse livro de 36 ao Manuel Bandeira, ao Mário de Andrade e ao Tasso da Silveira. Então, para a pessoa dedicar um livro ao outro, no mínimo ele já conhecia a obra, né? Ninguém dedica um livro sem... Porque lembra que uma das primeiras cartas, primeiras cartas não, naquele comentário na presença, Casais Monteiro fala que um dos meios de conhecer é pela obra de um e outro quando não se conhece pessoalmente, né? Quando ele está falando do intercâmbio luso-brasileiro. Então, uma das formas de conhecer para falar é conhecendo a obra. Então, aqui aí ele está dedicando ao Manuel Bandeira, ao Mário de Andrade e ao Tasso da Silveira. Então, ele já tinha conhecimento. Vamos lá. A Mário de Andrade, a sua força renovadora, com a maior admiração do Adolfo Casais Monteiro. Porto, 10 de janeiro de 37. PS. É tão difícil obter aqui livros brasileiros. Olha, ele está falando da dificuldade de obter livros brasileiros. Que ele também fala lá no comentário sobre as questões editoriais, né? Da dificuldade do preço. É tão difícil obter aqui livros brasileiros que me vejo obrigado a pedir-lhe alguns dos seus livros. Vou publicar uma série de artigos sobre a literatura brasileira de hoje e de si tenho apenas Macunaíma, Remate de Males, Belas Artes e Aleijadinho e Álvares de Azevedo. Quererá mandar-me os outros que, além destes, considere importantes para o conhecimento da sua personalidade? Não sou rico, sem o que não o faria isto, que, se assemelhar a mim, lhe será desagradável, como me é a mim, grande, quando sou a vítima. Quando me é a mim, quando sou a vítima. Então, ele está falando aqui, não sou rico, né? São o que não faria esse pedido, né? Esse pedido de pedindo para o Mário enviar os outros livros que ele não tem, que ele só tem o Macunaíma, o Remate, o Belas Artes, Álvares de Azevedo e o Aleijadinho. Então, aí ele fala que se não fosse isso, é desagradável, né? Quando ele é a vítima, quando alguém pede a ele os livros, né? Adorei essa parte. Não sou rico sem o que não faria isto, que se assemelhar a mim, lhe será desagradável, como me é a mim quando sou a vítima. Creia na muita admiração do Adolfo Casais Monteiro. Então, pronto, eu já li, não vou ler de novo. Aí aqui temos
outro livro, o Inquérito, né, sobre o romance contemporâneo, muito importante esse assunto, porque é uma das questões daquela polêmica entre o José Régio e o Álvaro Cunhal, que era a influência do romance brasileiro sobre a literatura portuguesa. Então, aqui, esse livro aqui já está em Lisboa, né? Aqui, ó. Outro cômodo E, da casa dele, da Rua Lopes Chaves, né? Aqui, outra estante, prateleira e o número do livro na prateleira. A Mário de Andrade, esta pequena recordação do seu muito admirado e amigo, do seu muito admirador e amigo, que o abraça. Adolfo Casais Monteiro, Lisboa, junho de 1940. Essa Lisboa aqui eu só consegui decifrar porque geralmente o local perto da data, né? Aí o Lisboa. Mas tá difícil de ler aqui Lisboa. Então, pronto, aqui E por último é esse daqui, o livro sobre o Manuel Bandeira, de 43, né? O estudo da sua obra poética, seguido de uma antologia. Reparem bem aqui, ó, nesse selo, que tem São Paulo aqui, né? Esse livro, o Casais não enviou, o Mário comprou em São Paulo, tanto que ele não traz dedicatória, porque ele comprou em São Paulo, talvez pela pressa de ler sobre o Manuel Bandeira, que era um grande amigo dele, e por quem ele tinha um grande interesse. Ó, ele não está com dedicatória, porque o Mário comprou aqui mesmo em São Paulo, né? E aqui é um exemplo de marginália. Marginália é o conjunto de notas marginais. Então, isso aqui é uma nota marginal. Conjunto de todas elas se chama marginália de um escritor. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que na página 32, o Mário destacou esse parágrafo. Vamos ler. Este pequenino livro de versos, Libertinagem, contém mais poesia do que os anteriores todos juntos e não será ousado considerá-lo o mais rico de todos os livros modernistas, pois há nele, pode dizer-se, tudo o que de mais rico essa fase da poesia brasileira nos deu, embora esse tudo esteja em fulgurações breves, reduzidos a essências, porque Bandeira não se repete nem insiste, a sua voz só sabe dizer uma vez, repugna-lhe passar 2 vezes pelo mesmo sítio. Então, o Mário destaca esse trecho com 2 traços à margem, né? 2 traços a grafite e escreve classicismo de Bandeira. Aqui na página 47, ele destaca esse parágrafo aqui. Estrela da Manhã. Ali era sobre libertinagem, né? Ele estava comparando com os livros anteriores, que é o Ritmo Dissoluto, né? O Carnaval. Esqueci agora. São 3 livros antes de Libertinagem. O Ritmo Dissoluto, o Carnaval e a... Ai, gente, alguém me lembra aí que eu me esqueci. Está na ponta da minha língua. Se alguém lembrar, coloquei no bate-papo. Os 3 livros anteriores à Libertinagem. São 3. Até ele reuniu num volume só. Eu tenho esse volume, que tá aqui nas minhas estantes, mas não vou encontrar agora, não. São 3 livros. Carnaval, Ritmo Dissoluto. E tá. Vamos lá. Estrela da Manhã. Estrela da Manhã, como que repete por entre as explosões do lirismo, na sua forma mais anárquica, todos os temas queridos ao poeta, mas em notas de uma pureza extrema, numa atmosfera rarefeita em que o soluço de Nobre, ao repercutir a oração a Nossa Senhora da Boa Morte, tem a serenidade de um ceticismo que a vida deixou como resíduo de todas as ilusões perdidas. Vou aqui olhar aqui no bate-papo para ver se alguém se lembrou, porque eu tô... Deixa eu ver aqui. Ninguém lembrou, eu estou passando mal que eu me esqueci. Deixa eu ver, não pode, eu trabalhei isso no doutorado, aquelas lapsos de memória que acontecem, né? Trabalhei com esses livros no meu doutorado e não estou me lembrando agora. Desculpem.
Alguém lembrou? Queria tanto que alguém lembrasse. Exato, cinza da... Ai, graças a Deus. A cinza das horas, exatamente. Muito obrigada, Orlando. Tava passando mal aqui. Obrigada. Então, de novo, ele pega e destaca aqui, coloca clássico, tá vendo? E há outras páginas com notas marginais. Eu só destaquei essas duas porque, para vocês repararem como estudar um artista, né, um autor, leva muito tempo, quase uma vida toda, principalmente quando a gente trabalha com o acervo, a biblioteca deles, né? Porque essas notas aqui, vocês viram, né? Classicismo de bandeira, agora aqui clássico, nos levam a outro manuscrito inédito do Mário de Andrade. Então, vamos lá aqui. MA, Mário de Andrade. MMA, manuscrito Mário de Andrade. 092 é o manuscrito O Pico dos Três Irmãos, que está inédito lá no IEB. 019 é o número do fólio, é o fólio 19 do manuscrito. Eu peguei só esse, que é enorme, porque ele se relaciona diretamente com o livro, ok, vamos ler, Classicismo de Bandeira. No livro de Casais Monteiro, sobre Manuel Bandeira, página 47, tem um período citável para o meu estudo. Ler também todo o último capítulo 4, quarto, página 49 e seguintes, que caminha no meu assunto. Ou seja, a partir da leitura do livro Manuel Bandeira do Casais Monteiro, né, ele já está estudando para esse estudo que permanece inédito, que se chama, porque ele está lá inédito, mas quem quiser consultar é só marcar um horário, quando acabar a pandemia, marcar um horário lá no IEB que você pode ler inteiro. Eu tenho aqui os outros fólios, mas eu peguei só esse para destacar bem a ligação, né? A gente estava ali estudando Casais Monteiro, aí lendo um livro do Casais, pega, tem lá a página anotada, a página 47, falando sobre o classicismo. Aí você vai no Pico dos Três Irmãos, que seria um estudo sobre Manuel Bandeira, Murilo Mendes e Carlos Drummond de Andrade. Por isso que é o Pico dos Três Irmãos. Ele ia fazer um estudo sobre a poesia dos três. Então, no fólio 19, né, ou seja, tem muitos outros, ele está falando que no livro do Casais Monteiro, sobre Manuel Bandeira, tem um período citável para o meu estudo. Aí ler também todo o capítulo 4 do livro, né, que eu tenho aqui, eu comprei, ó. Aí depois você pode ler todo o capítulo 4, página 49 e seguintes, SS, sempre atentar pelas abreviações, né, que caminha no meu assunto. Pois bem, isso daria assunto para outro curso, só para falar da marginália, viu? Então, fico por aqui, quero agradecê-los imensamente, foi muito divertido com vocês, trabalhar com vocês, gostei muito da turma. Aqui tá nossas referências bibliográficas que eu citei, né? Então, tá aqui o Balança Trombeta e Battleship, que é esse livro que eu falei, o Empalhador de Passarinho, porque tem uma suave rudeza lá, as poesias completas, que é onde tem os poemas da Negra e o poema da Amiga, os poemas da Negra e os poemas da Amiga. Aqui tem o texto da Ângela, muito interessante, né, sobre os poemas da Negra, uma leitura a contrapelo da poesia do Senhor do Engenho, que dialoga diretamente com esse trecho do Idílio, se a gente for analisar, né, poesia e a prosa, as duas aqui estão se tratando dessa sensualidade que dá mais pano para manga para um curso, quem sabe, outro curso, né? Lembrando que ano que vem, provavelmente, eu vou dar esse curso ampliado na pós-graduação. E além do Casais Monteiro, eu vou tratar também do Alberto de Serpa e do José Osório de Oliveira. Ok? Mas agora aqui tive até ideia para outro curso ainda, fazer essa comparação dos poemas da Negra, poemas da Amiga, com o Balança Trombeta. Ia ser bonito, hein? Né? Então, aqui o livro do Rui Moreira Leite, o Casais Monteiro, uma antologia que vale muito a pena. Eu comprei por R$ 12 na estante virtual, maravilhoso, muito bom.
aqui todos esses livros que estão na biblioteca do Mário de Andrade, que eu mostrei aqui para vocês, do Casais Monteiro, né? Os livros de poesia. Poemas do Tempo Incerto, a poesia de Ribeiro Couto, Sempre Sem Fim, Inquérito sobre o Romance Contemporâneo, Manuel Bandeira. Os livros de poemas são raros e caros. Aí eu comprei esse aqui, ó, que são os versos que reúne os 3 primeiros livros. Aí sai mais em conta. E é lindo também, ó. Aí esse aqui reúne Confusão, Poemas do Tempo Incerto e Sempre Sem Fim. E era muito cara a primeira edição do Sempre Sem Fim, aí eu acabei comprando esse daqui, o de versos, e maravilhoso também. Já esse do Manuel Bandeira aqui foi baratinho, que eu comprei na estante virtual. E tudo tem na biblioteca do Mário, né? Eu só estou falando disso, de caso queiram comprar, porque a gente não está podendo consultar as bibliotecas. E na estante virtual a gente acha por um preço ok, tá? Então, pronto, o do professor Arnaldo Saraiva, que é a Bíblia Sagrada, né? Tipo, tem que ter qualquer pessoa que queira estudar o modernismo brasileiro e modernismo português. E o da Cristiane Rodrigues Souza, que é sobre o caráter rapsódico e amoroso dos poemas da amiga de Mário de Andrade. Acho que é só. Se eu tiver esquecido algum, depois eu coloco. Ok? Então, deixa eu interromper aqui o compartilhamento para me despedir de vocês. Vou ficar com saudade, tá? Pois um abraço a todos, tenham uma boa noite e tudo de bom. Quem quiser me escrever, podem continuar me escrevendo, viu? Para a gente continuar nosso diálogo, ok? Nossa correspondência. Beijo para todos, boa noite, muitíssimo obrigado e se cuidem. Tchau!